Uma boa noite a todos, meu nome é Caio Guerra. Vocês estão agora no episódio inaugural de É Tudo Roteiro, o primeiro da série Caio na Real, onde eu pretendo encher nosso espaço virtual com conteúdo audiovisual variado e, espero eu, de boa qualidade. Mas sem mais delongas, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você já assistiu Bacurau? Com certeza você já ouviu essa pergunta mais de uma vez, não é? Porque quando lançou em 2019 o Bacurau, todo mundo que assistiu o filme imediatamente começou uma campanha espontânea para tentar fazer com que o máximo de pessoas possível também assistissem o filme. E surgiram duas facções muito potentes. Uma legião de fãs completamente mistificados pelo filme e um exército de pessoas que dizem que o filme é chato e supervalorizado e ataca ele com unhas e dentes. Então assim, agora que passou um tempo e o filme, que é do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, ganhou mais uma batelada de prêmios internacionais, finalmente está elegível para o Oscar 2021, eu resolvi responder uma pergunta, que é: por que tanta gente ama tanto esse filme e tanta gente odeia tanto esse filme? Ou seja, o que faz de Bacurau, Bacurau? Vamos começar então com um passadão da história. Tem um começo com a imagem do espaço, chegando na estrada, assim até Bacurau, a gente passa pelo satélite, que vai ser importante depois. A gente conhece Teresa, uma enfermeira, voltando para sua terra natal. E até aí, tudo bem. A Teresa é uma típica protagonista. Tem uma história clara, em que ela saiu da cidade natal, vai voltar para a cidade natal. E a gente tem, então, uma série de momentos para construção de uma rede de informação no filme. Primeiro, a gente tem um caminhão de caixões virado, que serve como uma pista do que vem adiante no filme. Também é uma questão imagética que eu não vou discutir nesse momento, mais pra frente talvez eu volte. E logo depois a gente tem o anúncio do Lunga, e a gente vê que é um bandido de certa forma, tem uma recompensa na cabeça, mas ninguém quer denunciar ele. Então depois a gente tem o anúncio de um conflito em desenvolvimento que vai ser o primeiro que se mantém mais na história, que é a questão da água na cidade. Aparentemente alguém tá dominando a represa, não tá deixando a água chegar na cidade. Um dos caras lá dá um apavoro na protagonista, tirando pro ar. E é interessante a gente notar, nesse momento, que a protagonista está chegando na cidade num caminhão-pipa, ou seja, trazendo água. A gente já tem aqui uma protagonista que vem com alguma necessidade de resolução de problema. Nossa protagonista entra na cidade pacata com uma mala que está cheia de vacinas. Ela encontra então a Ana Domingas, que é claramente uma protagonista, porque, vamos combinar, Sônia Braga. E ela toma uma droga esquisita. Mas assim, a gente ainda não sabe qual é a dessa droga. Então a gente é apresentado ao Plínio, o pai da Teresa, que é um professor e também um dos nossos protagonistas. E a gente descobre por que Teresa voltou para casa depois de tanto tempo, que é para acompanhar o enterro da sua avó, Carmelita. E temos um funeral extremamente tranquilo, sem nenhum choro. As pessoas cantam enquanto levam o caixão, e antes de enterrar a gente tem um sistema de imagem interessante com o caixão vazando água. A gente conhece um pouco mais da cidadezinha. A gente vê pela primeira vez aqui o Museu de Bacurau e a gente vê o nosso quarto protagonista, o Pacote. Nesse momento do filme, no começo, já tem 4 protagonistas distintos instituídos. A gente tem a Teresa, a Domingas, o Plínio e o Pacote. E a filha pródiga, que é uma enfermeira jovem que está voltando para a cidade depois de um tempo. A curandeira, que é uma médica de personalidade forte, mas em depressão. O mago, que é um professor idealista, mas ainda assim pragmático. E a gente tem um herói guerreiro, um assassino de cabeça quente, que tá tentando tranquilizar, colocar panos quentes na situação. Cada um deles tem um desejo distinto, que forma uma base no filme de multiprotagonistas. Até aí, normal. É muito comum a gente ter filmes com multiprotagonistas, como, por exemplo, Amores Brutos, ou então Babel, ou Magnólica, coisa assim. Mas vamos ver como se desenvolve nesse filme específico. Vamos lá, o filme segue e aos 24 minutos a gente tem o primeiro acontecimento real em relação à trama principal, que é quando o Plínio descobre que Bacurau não está mais no mapa. Ele estranha, mas no mapa de papel, Bacurau ainda existe. Nesse mapa aqui, olha pra cá. Aqui, ó. Aqui Bacurau aparece. Tony Júnior, que é o prefeito, faz uma visita e é recebido por uma cidade fantasma, melhor cena da vida. Se ela voltar machucada, eu corto teu pau do pras galinhas. O drone aparece, a gente não sabe muito qual é a dele. Parece que vai ser uma história talvez de ficção científica, ainda tá tudo meio no ar. E depois a cidade se reúne para dividir os mantimentos e denunciar os perigos do remédio que o prefeito doou para a cidade em peso, que é uma pílula pacificadora. Nossa protagonista, Ana Domingas, explicando para a cidade o que faz a droga, coloca num lixo, mas fala, olha, se alguém quiser, tá aqui, pode usar, mas não recomendo, vicia, faz mal e vai te destruir mentalmente.
Pouco depois, ainda durante a noite, mistério, vários cavalos aparecem na cidade, fugidos de uma fazenda próxima. Algumas pessoas se unem para devolver os cavalos, e o caminhão-pipa chega, mas ele chega com um monte de buraco de bala. Motoqueiros se aproximam de Bacurau, nesse momento suspeito. Aquilo verde? Ali. E aqui eu vou ser sincero, que dá pra entender um dos motivos porque tanta gente não gosta desse filme. Pensa nisso, a gente já passou da marca dos 40 minutos, que ainda não teve nenhum incidente excitante real no filme. Não aconteceu nada, efetivamente, nenhuma grande mudança na história. Nossos protagonistas, eles estão suspeitando de muita coisa, mas eles não sabem de nada concreto, e nenhum deles tem um objetivo claro. A gente tem vontades, mas a gente não tem um desejo. Em geral, em um filme convencional, a essa altura do campeonato a gente já estaria bem avançado num segundo ato. Mas, em Bacurau, o espectador tem que se contentar com subtramas e com uma série de pistas que vão se estabelecendo a conta-gotas. É um jogo arriscado, porque se você demora muito tempo para começar uma história, você perde a boa vontade do público. O espectador tá lá assistindo e pensa, putz, não aconteceu nada. Preguiça, não vou mais prestar atenção no resto do filme. A partir daí, não importa o que você faça, o público não vai voltar para você. Mas tem um porém, todavia, portanto, se você consegue plantar as pistas que sejam boas o suficiente, potentes o suficiente, interessantes o suficiente, a recompensa pode, eventualmente, valer a pena. Vocês vieram conhecer o museu, foi? Quando você entende o que aquela pista significava, em primeiro lugar, você tem uma pequena catarse. Mas eu tô me adiantando. Seguindo, os nossos amigos que foram devolver os cavalos descobrem um massacre na fazenda. Enquanto eles estão tentando fugir, eles são mortos pelos nossos motoqueiros sudestinos. Mas eles nem conseguem aproveitar muito bem essa euforia, porque pouco tempo depois eles descobrem que não são tão brancos assim. E ainda não tivemos um incidente excitante, mas a espera finalmente chega ao fim, quando depois de 1 hora de filme, o nosso protagonista guerreiro, o Pacote, encontra os amigos mortos dele diante da fazenda. Incidente incitante! É o primeiro grande evento de uma história que vai colocar a narrativa em movimento. É caracterizado por criar um desequilíbrio na vida do protagonista, que precisará seguir por uma jornada em busca de um novo equilíbrio. Temos então um desejo. A gente tem um motivo estabelecido, a gente tem um caminho definido. O Pacote então alicia o amigo dele, o Lunga, e todos se reúnem em Bacurau para planejar o contra-ataque, assistindo um pouco de programação cinematográfica local. As crianças saem para brincar, um garoto é assassinado por um dos estrangeiros, e temos então Bacurau oficialmente sob ataque. Depois disso, o filme é bem simples. Tiro, aplausos, tiro, tiro, tiros, tiros, facão, tiros, enxada. Fim. This is only the beginning! Acabou. Mas se o filme é só isso, como explicar então tantas pessoas fervorosas amando Bacurau? Não é um pouco simples demais? Para entender isso, a gente tem que voltar pro meio do filme, no assassinato da criança. Que essa cena, ela é muito esquisita. Ela é ao mesmo tempo o midpoint, o famoso clímax de meio de filme, e o clímax narrativo do filme. Esse ponto é a última grande escolha real a ser feita. Depois desse momento, próximo do meio do filme, tudo o que acontece no filme é uma ação climática contínua. Ou seja, já está decidido. O protagonista já fez a decisão dele e age de acordo com essa decisão até o final. Até aí, também, tudo bem. Porque é uma coisa relativamente comum em filmes de ação você ter uma escolha climática anterior e uma ação contínua depois que fecha o filme. Mas Bacurau não faz só isso. Essa cena também cria no filme uma mudança inusitada, modifica a narrativa de uma forma estrutural. Vamos voltar um pouco. Se no início do filme parecia que a Teresa seria a nossa protagonista, com uma história única, um desenvolvimento único, desejos próprios e uma mudança que ela cria para a cidade, trazendo as vacinas, trazendo a água, trazendo essa salvação sozinha. Pouco depois, a gente percebe que a gente tem, na verdade, 4 protagonistas. Cada um deles com desejos próprios, com formas diferentes de salvar a cidade, com formas diferentes de atacar os problemas. Então a gente tem a curandeira, a gente tem a pródiga, a gente tem o nosso mago, a gente tem o nosso guerreiro. E parece que cada um deles vai fazer a sua parte para resolver o problema. Mas não. A partir do momento em que a criança é assassinada, a cidade de Bacurau passa a agir como um só personagem. A gente não tem mais uma diferenciação de vontades, a gente não tem mais uma diferenciação de desejos. A cidade, as pessoas agem como uma massa única, com os mesmos desejos, as mesmas ações, formando o que a gente chama tecnicamente de pluriprotagonista. Então vamos dar um contexto rapidamente, né?
Em geral, a imensa maioria dos protagonistas na história do cinema são indivíduos com escolhas próprias. Seja eles os protagonistas únicos, seja eles os multiprotagonistas, quando a gente tem multitramas. Então, voltando lá, Babel, Magnolia, esses filmes assim, cada protagonista tem um desejo individual e age individualmente. O pluriprotagonismo, que é quando a gente tem essa amálgama que age como um único ser humano, como um único personagem, é rara. E, via de regra, quando é usado em grupos pequenos de pessoas. Então a gente tem 3 personagens que agem como um grupo. Uma cidade inteira, como um pluriprotagonista, é ainda mais raro. Mas por que isso é importante? Por que é interessante a gente analisar essa parte? Vamos lá. A gente vive, hoje em dia, numa sociedade capitalista, com um foco muito grande nas conquistas e capacidades individuais. As nossas narrativas costumam refletir essa situação. Então é muito natural pra gente ver um grande herói que é jogado no universo e ele é capaz de crescer e se supera até o ponto em que ele consegue vencer as dificuldades do mundo e mudar o mundo pra melhor. A gente fica preso nesse pensamento, achando que é natural que protagonistas têm que ser únicos, que nossos personagens têm que ser pessoas que resolvem as coisas por mérito próprio, com força própria, que mudam o mundo. Mas a gente esquece que o mundo não precisa necessariamente ser assim. E onde a gente vai encontrar exemplos que sejam diferentes disso? De cabeça assim tem o Encoraçado Potemkin, por exemplo, que foi feito pela União Soviética. Qual a ideia dele? A gente tem a cidade de Odessa enquanto um pluriprotagonista. E por que isso se dá? Porque a gente tem uma construção coletiva da cultura, em que cada pessoa é vista como sendo um indivíduo com uma parte de um todo. Nossas ações individuais têm que ser pautadas pela necessidade de fazer com que o coletivo supere os problemas. Qual a ideia por trás de Bacurau? O que a gente vê constantemente no filme de Bacurau? Quando a gente tem protagonistas individualizados, a cidade é atacada, todo mundo sofre. Mas a partir do momento em que as pessoas viram uma entidade única, esse novo protagonista, Bacurau, é invencível. O mais interessante nesse processo todo é que para alcançar esse efeito a gente não tem nenhum discurso explicativo sobre o poder da união e da amizade. Isso está intrínseco na estrutura narrativa, está na imagem. Juntos, bom. Separados, ruim. Juntos, bom. Separados, ruim. Juntos, bom. Indivíduo se ferra. A grande força do filme Bacurau tá aí. A gente entende que as mudanças não vêm de uma pessoa especial, mas da união de um povo. Quando a gente chega em Bacurau, a gente vê uma coisa muito clara. Eles estão divididos do resto do mundo. Não existem policiais em Bacurau. Não existe política pública em Bacurau. O prefeito passa para tentar roubar voto. Eles estão isolados. Eles só podem confiar uns nos outros. E é por isso que ninguém denuncia o Lunga no começo. Então é por isso que o Lunga aceita tão rápido voltar para a cidade ajudar. Quem nasce em Bacurau é a única gente que a gente vê nesse mundo pós-apocalíptico em que pessoas são executadas na Praça da Sé, em São Paulo. Do outro lado, tem a ameaça externa, que é imperialista, racista, competitiva, arrogante. Eles não estão no mesmo time. Quando o filme saiu, muita gente comentou que é uma obra que glorifica a violência, que prega que você tem que atacar fogo com fogo. Então você acaba se rebaixando ao nível do agressor. Fica então com esse ciclo eterno de violência. Mas pessoalmente, eu discordo veementemente dessa análise. Eu acho que Bacurau não é um filme que glorifica a violência. Mas o meu argumento para isso exige que você, como espectador, faça uma introspecção e consiga diferenciar a violência do opressor e a violência do oprimido. Você quer viver ou morrer? Help. Socorro. Por que vocês estão fazendo isso? Why are you doing this? I don't know. Eu não sei. Help me, please. Socorro. Você quer viver ou morrer? Isso não é uma frase de efeito. Isso não é à toa. Bacurau sempre dá uma opção. Todo mundo, o tempo todo, sempre tem escolhas. Todo mundo tem escolha para denunciar ou não o Lunga. Todo mundo tem escolha para comer a comida estragada do prefeito ou para usar as drogas. Todo mundo tem escolha de pegar e xingar a Carmelita no funeral, se quiser. Bacurau dá escolhas e não julga. Então a Carmelita é mãe de professor, é mãe de puta. Todo mundo teve escolha para fazer o que queria
e age de acordo com essa máxima. Enquanto isso, os estrangeiros não dão escolha. Então a gente tem uma situação interessante em que os estrangeiros chegam para matar as pessoas e quando a estrangeira não morre, Bacurau dá a opção: você quer viver? Ela fala: quero, me ajuda. Então eles ajudam. Eles tentam salvar a vida dela. Já é diferente por aí. So much violence. Mas vamos seguir adiante. Os nossos antagonistas, eles estão numa competição constante. Então, eles têm a vantagem tecnológica, que eles conseguem tirar a cidade do mapa, eles têm a vantagem monetária, econômica, em que eles conseguem controlar toda a política da região para criar essa zona da morte para eles, para fazer esse esporte. Mas eles agem como animais. E como a gente pode vencer essa barbárie tecnológica? Você já visitou um museu? Conheça sua história, pois ela é sua maior força. Vocês vieram visitar o museu? Não. Não. Não vamos visitar, não? É esse daqui, ó. Hoje não. A escolha de conhecer a história é apresentada várias vezes. E é sempre recusada pelos estrangeiros. A solução no filme não tá em metralhar. Tá no museu. Nosso contra-ataque se dá com uma visita ao museu. Eles entram no museu, entendem o papel histórico daquela cidade enquanto uma cidade de resistência, uma cidade que estava do lado de Lampião, pegam as armas e se defendem de uma forma que só eles conseguiriam, enquanto nossos antagonistas ficam batendo a cabeça. A gente vai limpar aqui tudo, lavar bem o chão, mas nas paredes ninguém toca, certo? Eu quero que fique assim. E a cidade mantém a memória do conflito que aconteceu como uma parte da sua história nova, para ser usada no futuro pelos próximos representantes de Bacurau. Eu poderia ficar muito tempo ainda discutindo cena a cena como é que a construção imagética ajuda a fortalecer esse discurso. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que, quando você não percebe conscientemente, é mais forte em você. E isso é pensado. A catarse de Bacurau, toda essa lentidão inicial, serve como forma de preparar a gente para essa reversão, transformar o indivíduo no coletivo e mostrar que existe esperança. Bacurau ensina que a liberdade individual só é possível em uma cidade aberta que aceita a diferença. Bacurau ensina que o único jeito de impedir que a gente seja dominado é valorizar nossa história e a nossa comunidade. Então Bacurau é um filme que vê um Brasil diferente. Um Brasil que não é individual, um Brasil coletivo, um Brasil que olha para a própria história e aprende com ela e é capaz de se unir para resolver os problemas. E isso faz de Bacurau, Bacurau. É por isso que tanta gente te encheu o saco perguntando: você assistiu Bacurau? Então, gente, agradeço muito a atenção nesse primeiro episódio do nosso podcast. Ainda estou tateando para ver exatamente como é que eu vou construir essa narrativa de análise de roteiro. E antes de ir embora, eu gostaria de convidar vocês para participar do Centro Cultural Marieta mais ativamente. Nós estamos aí na área, lutando, sem fazer nosso melhor para garantir uma programação cultural diversa, gratuita, com nomes grandes da arte. Nosso exemplo maior agora durante a pandemia foi o Transa Marieta, que a gente teve gente desde Milton Ratum até Gilberto Gil, nomes de peso, passando por muita gente aí nesse meio. Atualmente, o nosso espaço ele sobrevive quase que exclusivamente de doações, do nosso trabalho voluntário e também da venda de cursos online. Fique esperto, dá uma olhada no nosso site, onde vocês podem ver a nossa programação. Se vocês puderem também, dar uma olhadinha na nossa benfeitoria, uma ajuda mensal, qualquer coisa já ajuda muito pra gente continuar fazendo o que a gente ama, continuar trazendo cultura, mesmo que digital, no meio dessa pandemia. E um abraço. E se for, vá na paz.